Bom dia! Voltando à nossa playlist do Estude Viva, capítulo 13, nós vamos estudar hoje. Para quem não conhece o nosso canal, nós fazemos alguns bate-papos, que é um bate-papo, parece assim, né? Você fala sozinha, mas é bate-papo porque está aberto para quem quiser deixar o comentário, a dúvida que quiser, desde que não seja ofensivo. E nós vamos sempre discutir os temas e fazer os estudos à luz da filosofia espírita. Tá? Não é um canal religioso, é um canal de pensar a vida por meio dos ensinamentos trazidos pela codificação espírita, mas não com um caráter religioso. Tá? Então, o fato de você assistir e acompanhar nossos vídeos, nossas conversas, não há nenhum proselitismo aqui, muito pelo contrário. Eu sempre abordo palestras que eu assisto de outras vertentes. Padre Fábio é uma pessoa que eu cito sempre, Pastor Caio Fábio, Trigueirinho, Valdo Vieira. Então, nós temos aportes de vários enfoques aqui, inclusive espiritualistas, evangélicos, católicos e também o Haroldo Dutra, o Rossandro Plige, Divaldo Franco, entre outros. A base sempre será a literatura disponibilizada para os espíritas, porque é em cima dela que se trata a filosofia. Então, a gente se baseia na codificação de Kardec, de Allan Kardec, e na literatura trazida pela psicografia de Chico Xavier. Temos aí a playlist de Nosso Lar, que é exclusivamente sobre a série ditada pelo espírito André Luiz, tá? E temos os estudos de alguns livros de Emmanuel, como Palavras de Vida Eterna, Segue-me, Vinha de Luz, que são ditados por Emmanuel. E esse Estude Viva nada mais é do que a compilação de 40 reuniões mediúnicas realizadas em 1965 em Uberaba, na presença de Chico Xavier e Valdo Vieira, em que Chico Xavier psicografava mensagens de Emmanuel e Valdo Vieira psicografava mensagens de André Luiz. Essas 40 reuniões, né, foram 80 mensagens, foram compiladas no Estude Viva e nós estamos na 13ª. Cada capítulo do Estude Viva, ele remete a um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e a uma questão do Livro dos Espíritos, ok? O capítulo 13 está associado, e nós já temos vídeo para isso, ao capítulo 9, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a paciência. E a questão 893 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a mais meritória das virtudes, ok? Então vamos para o texto de Emmanuel, que chama Doações Espirituais, e depois a do André Luiz, que chama-se Desportos. Começando. Feliz daquele que destaca uma parcela do que possui a benefício dos semelhantes. Bem-aventurado aquele que dá de si próprio. Através de todos os filtros do bem, o amor é sempre o mesmo. Mas, enquanto as dádivas materiais, invariavelmente benditas, suprimem as exigências exteriores, as doações de espírito interferem no íntimo, dissipando as trevas que se acumulam no reino da alma. Então, gente, veja bem, o Emmanuel, Doações Espirituais, o nome do texto, ou seja, ele está falando sobre a caridade espiritual. Não, ele não tira o valor da caridade material, de dar a comida a quem tem fome, de fazer a ajuda material à pessoa que está precisando, mas ele vem falando do valor da caridade espiritual, ou seja, de você dar um consolo ou um esclarecimento no momento em que a pessoa se encontra perdida ou desesperada, certo? Então ele fala isso, ó. As doações de espírito interferem no íntimo, dissipando trevas em que se acumulam no reino da alma.
Dolorosa é a tortura da fome, mas terrível é a calamidade moral. Divide o teu pão com as vítimas da penúria, mas estende fraternas mãos aos que vagueiam mendigando esclarecimento e consolo que desconhecem. Não precisas procurá-los, de vez que te cercam em todos os ângulos do caminho. Você não precisa sair à procura, não. Ele está a fim de ir. Ou seja, ele está dizendo claramente, você não precisa fazer proselitismo. Você não precisa ir levando o espiritismo a quem por aí, batendo na porta dos outros, né? O esclarecimento que ele fala aqui é esse, esclarecimento espiritual, né? E o consolo espiritual. Você tem em todo momento ao seu redor. São amigos e por vezes te ferem com supostas atitudes de crueldade quando apenas te esmolam conforto. Então, muitas vezes, um amigo te magoa com alguma palavra, alguma coisa, e em vez de você se sentir magoado, veja de que forma você pode confortá-lo, porque ele está te comunicando, segundo diz aqui o Emmanuel, comunicando-te em forma de intemperança mental as chamas de sofrimento que lhe calcinam os corações. É por aí mesmo. Às vezes a pessoa eu vou falar por mim mesma. Eu ando impaciente, eu ando muito com o direito, principalmente, né? Muito em tudo que aconteceu, né? E uma amiga minha ontem estava muito angustiada, ela começou a me fazer perguntas que envolviam a questão do direito, né? Direito administrativo, que é um ramo ainda detestável. E aquilo foi me tirando a paciência. Eu respondi a primeira, a segunda, e ela continuou perguntando. Chegou uma hora que eu falei, eu não vou responder mais nada. Eu tô rindo, mas isso me fez mal. Ela falou, tá bom, obrigada. Ela se recolheu, né? Depois eu me torturei com isso. Aí eu fui pedir desculpa, procurei ela, falei, me desculpa, eu fui muito impaciente, eu fui grosseira, eu fui áspera com você. Mas por quê? Ela não sabe que eu tô com esse... É isso que ele está dizendo. Às vezes a intemperança da pessoa, em forma de intemperança mental, que fui eu, né? A intemperada fui eu. São amigos e por vezes diferem com supostas atitudes de crueldade. Então, pode ter sido ao ver dela que o que eu fiz foi uma crueldade ao ter essa intemperança. Mas apenas esmola um conforto, comunicando-te em forma de intemperança mental as chamas de sofrimento que lhes calcinam o coração. Porque realmente eu tenho um sofrimento atual em relação ao direito, entendeu? Perante tudo isso que eu estou assistindo no Brasil de hoje, principalmente a sensação de que uma vida inteira de estudos, todo um aprendizado que não me serve de nada hoje, em termos da sociedade que a gente vive. E aquela coisa de você ser obrigada a partir do zero, depois dos 50 anos, a estudar outras coisas, a adquirir outros saberes, já que aquele teu saber não vale mais de nada. As perguntas que ela estava me fazendo eram perguntas básicas, mas não nada assim, entendeu? É até uma forma de me mostrar, não, vale sim de alguma coisa no momento que a pessoa está angustiada, você dá uma luz. Mas o que eu estava falando para ela, eu nem sei se ainda vale. Entendeu? E isso vai me dando aflição, dizer, não, eu não quero estudar direito, eu não quero mais saber do direito. Isso aí, para mim, é página virada na minha vida. Só que ela não sabe disso. E ela não tinha obrigação de saber. E ela levou uma patada da minha parte. Por que eu também estou dizendo isso para vocês? Porque é o que ele está dizendo. Naquele momento de intemperança minha, na verdade, ele estava escondendo uma angústia interna, que ela não tem obrigação de saber. Então ele alerta você que levou uma patada da Lelê ou de outra pessoa, não fique magoado, não leve isso à conta de crueldade, às vezes é um sofrimento e a pessoa está te pedindo um socorro. Tá? Eu não estava pedindo socorro a ela, meu socorro era, pelo amor de Deus, não traz questão de direito, porque eu não estou querendo, mas eu não quis dizer isso a ela. Categorizam-se por adversários e criam-te problemas.
não por serem perversos, mas porque lhes faltam ainda as luzes do entendimento. Então, esse trecho aqui que o Emmanuel está falando, ele se refere ao item do Evangelho, em que ele diz que a paciência, a virtude da paciência, ela é praticada a partir do perdão àquelas pessoas que nos ferem e que nós temos que perdoá-las e suportar aquilo, porque aquilo ali é para o nosso bem. Então ele está dizendo isso. Essas pessoas intemperadas e que te agridem e que você tenha por coisa de crueldade, na verdade elas não fazem isso porque são perversas, mas porque falta a elas a luz do entendimento. Nós somos ignorantes. Aparecem por pessoas entediadas, que dispõem de todas as vantagens humanas para serem felizes. Mas a quem falta uma voz verdadeiramente amiga, capaz de induzi-las a descobrir a tranquilidade e a alegria através da sementeira das boas obras. Então, às vezes, a pessoa é entediada porque já tem tudo, a ela nada falta, né? E você pode chegar a essa pessoa e puxar um sentido de servir, né? De vamos dar uma utilidade, um fim útil à sua vida, de ajudar aos outros, de servir ao próximo. Aparecem por pessoas entediadas. Então, são as maneiras como essas pessoas surgem na nossa vida. Ou uma patada, como eu dei, né? Ou uma pessoa que te cria problema, ou uma pessoa que surge assim, entediada, esperando que você chame essa pessoa à realidade da vida. Surgem na figura de criaturas consideradas indesejáveis e viciosas, cujo desequilíbrio nada mais é que a expectativa frustrada do amparo afetivo que suplicaram em vão. Então, muitas vezes é aquela pessoa que chega e você diz assim, que energia. Aquela que você vê no Facebook, assim, se afaste de pessoas negativas. Então, isso é bem anticristão. Não se afaste, não. Essa pessoa, justamente, ela é desse jeito porque ela está sendo afastada, ela está sendo rejeitada. Ela está pedindo um afeto e todo mundo está se negando a dar. E aí ele diz isso. Essa pessoa surge na sua vida na figura de uma criatura indesejável e viciosa, cujo desequilíbrio nada mais é que a expectativa, o desequilíbrio dela é a expectativa frustrada do amparo afetivo. Entendeu? Então ela espera ser acolhida e ela está sendo rejeitada. E acaba, quando ela se aproxima da pessoa, ela tem essa aura viciosa, indesejada. Para atender aos que carecem de apoio físico, é preciso bondade. No entanto, para arrimar os que sofrem necessidades da alma, é preciso bondade com madureza. Madureza é maturidade, tá? Se já percebes que nem todos estamos no mesmo degrau evolutivo, auxilia com a tua palavra ou com o teu silêncio. Muitas vezes é melhor você até calar a boca. No meu caso, sempre é calar a boca. Não, tá bom. Acabei de ser chamada a atenção quando eu devia ter dito isso, ok. No meu caso, não é sempre calar a boca. É só quando eu falo demais, como agora. Ou com o teu gesto. Então, se já percebes que nem todos estamos no mesmo degrau evolutivo, auxilia com a tua palavra ou com o teu silêncio, ou com o teu gesto, ou com a tua decisão no plantio da união e na concórdia, na esperança, no otimismo, no terreno em que vives. Compreender e compreender para a sustentação da lavoura do bem que se cobrirá de frutos para a felicidade geral. Não te digas em solidão para fazer tanto. Refletindo em nossos deveres ante as doações espirituais, lembremo-nos de Jesus. Nos dias de fome da turba inquieta, reunia-se o Divino Mestre com os amigos para beneficiar a milhares.
Entretanto, na hora do extremo sacrifício, quando lhe cabia socorrer as vítimas da ignorância e do ódio, da violência e do fanatismo, ele sozinho fez o donativo de si mesmo em favor de milhões. Ah, agora eu entendi. Eu estava aqui, eu não sei se vocês perceberam, eu estava voltando toda hora ali. Não te digas em solidão para fazer tanto. Ou seja, não reclama que você está sozinho para fazer tanta coisa, tá? Porque Jesus, quando era para encher a barriga dos outros, ele tinha um monte de discípulos com ele, né? Dando a parte material. Agora, quando foi para vencer o ódio e a ignorância, foi sozinho, né? Ele deu a vida dele inteira e a alma dele inteira em prol de todos, em favor de milhões. Então, essa é a mensagem de Emmanuel, muito legal, gostei muito. Me diz muito para mim pessoalmente, tá? Sobre como você pode aprimorar a doação. Quem está afim de se doar, porque eu vejo muita gente como eu hoje buscando um isolamento social, porque tá difícil botar a cara para fora, né? E eu, particularmente, eu me questiono se esse meu isolamento, muito embora seja uma doença, estou tratando, não é característica também de uma certa prepotência, de uma arrogância, de um orgulho, né? E, ao mesmo tempo, também me pergunto como eu poderia ajudar as pessoas sem ter que sair daqui do meu isolamento, que eu chamo minha bolha, minha vida. Então, esse ponto do Emmanuel aqui, doações espirituais, ele vem respondendo muito isso. Eu não preciso sair de casa e doar um pão lá na rua, né? Procurar alguém que esteja com fome, né? Pela própria internet, a gente verifica um amigo que está precisando de uma palavra. Pela própria internet, ontem eu fui em paciente com uma amiga que estava me buscando um aconselhamento, né? Então isso chama a atenção, olha, tá tão aí perto de você, você pode fazer tanto, e por que que você, sabe, tá nesse drama? Não se diga que você tá sozinha aí em Cabo Frio, você tá sozinha, isolada e não pode fazer. Pode sim. E hoje em dia, em que não existem distâncias, não existem barreiras para comunicação, podemos fazer muito. Podemos sim. Então, para mim, isso aqui vai valer de muita meditação hoje e reflexão, tá? O seguinte, o texto do André Luiz chama-se Desportos. Se há esportes que auxiliam o corpo, há esportes que ajudam a alma. Vamos lá, se para fazer os esportes do corpo já está difícil de eu me levantar, vamos para os da alma. Vamos ver o que André Luiz espera. Pleft, 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 pleft. A marcha do dever retamente cumprida. Então, a caminhada é a marcha do dever retamente cumprido. A regata de suor no trabalho. O exercício do devotamento ao estudo. O salto do esforço acima dos obstáculos. A maratona das boas obras. O torneio da gentileza. O mergulho no silêncio diante da injúria. Não responder quando for injuriado, hein? O nado na paciência nas horas difíceis. A ginástica da tolerância perante as ofensas. O voo do pensamento às esferas superiores. A demonstração de resistência moral nas provas de cada dia. Todos esses desportos do espírito podem ser praticados em todas as idades e condições. E creia que qualquer campeonato num deles será prêmio de luz em seu coração a brilhar para sempre. Isso aqui já está completamente relacionado à questão 893 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual a mais meritória das virtudes, né? E aí eles explicam que toda virtude tem o seu mérito. Por quê? Porque a virtude, no conceito da falange do Espírito da Verdade, significa sempre uma atitude voluntária contra os nossos maus pendores, né?
Então, é uma resistência aos nossos maus instintos. Mas instinto nunca é mal, né? Mas às nossas más tendências. Então, é o que ele diz aí: qualquer um desses que a gente voluntariamente se dedicar, já vai ser um grande ganho, já vai ser muito meritório, ok? E aí a falange, ela arremata dizendo: a mais sublime de todas é aquela que você faz em prol do próximo, sem almejar nada em troca. E aí entra o texto do Emmanuel que nós vimos já antes, entendeu? E então esse fecho aqui do André Luiz, todos esses esportes do espírito, são os esportes da alma, né? Podem ser praticados em todas as idades e condições. Então não tem desculpite. Creia que qualquer campeonato, num deles, ele não falou para fazer todos, né? Qualquer campeonato que você pegue de um deles, que você se dedique, será prêmio de luz em seu coração, a brilhar para sempre. Ou seja, você adquire um patrimônio espiritual eterno. Voltando, marcha do dever retamente cumprido, a regata de suor no trabalho, o exercício do devotamento ao estudo, o salto do esforço acima dos obstáculos, a maratona das boas obras, o torneio da gentileza. Nossa, esse aqui estou em último lugar. O mergulho no silêncio diante da injúria, esse também é difícil. O nado na paciência das horas difíceis. A ginástica da tolerância perante as ofensas. Isso é tudo muito difícil, né? São exercícios mesmo, são esportes. O voo do pensamento às esferas superiores e a demonstração de resistência moral nas provas de cada dia. É isso, meus irmãos. Vamos usar esse ensinamento de André Luiz e de Emmanuel. Vamos nos exercitar um pouco na caridade espiritual, primeiramente conosco, perdoando-nos, sem culpas. Você faz o melhor que você pode, ninguém erra porque quer, né? A gente faz o melhor que a gente pode a cada encarnação. Então, se você hoje tivesse a oportunidade de fazer algo que você errou no passado, você tem que ter essa compreensão de que naquele momento você não sabia o que você sabe hoje. Então, se você soubesse, você não faria daquele jeito, né? Então, isso é o aprendizado. O que você já aprendeu, quando você for de novo colocado frente à mesma situação, hoje você já vai ter uma postura diferente àquele desafio. E se não é o caso, é porque você ainda não adquiriu a madureza, a maturidade para agir de forma diferente. Então, no momento que você compreende isso em relação a você, fica mais fácil também de lidar com os limites do outro, né? Vamos exercitar, estamos nesse exercício, contem conosco. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Inscreva-se no canal, aperte os sininhos, tá? E até o próximo encontro.